Meus amados e queridos, eu vos saúdo a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? A Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero mandar aqui um abraço aos meus amigos católicos, espíritas, budistas. Uma coisa que eu aprendi, que Deus não criou religião. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Aleluia. Para adorá-lo, exaltá-lo e glorificar o teu nome para sempre. Eu quero deixar aqui também registrado a minha gratidão à presidência do nosso ministério, Assembleia de Deus de Vila São Paulo, pastora presidente de honra, Leide Batista, o vice-presidente Silas, toda a sua família, o Everson Lopes, pastor nosso setorial. Eu tenho uma congregação, irmãos. Eu tenho uma cobertura espiritual. Pastor João Lopes, beijo no teu coração. Te amo em Cristo. Vamos meditar uma palavra para alimentar a nossa alma. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 5, verso de número 39. Enquanto você procura aí, eu já quero pedir aquela gentileza, deixa o seu like, se inscreva no canal, ajude essa mensagem a chegar em todo o planeta, em todos os lares, chegar nos presídios, chegar nas cadeias, porque o Evangelho de Jesus Cristo precisa ser propagado, anunciado. E eu me lembro que Paulo disse que ele plantou, Apolo regou e o Espírito de Deus deu o crescimento. Eu não convenço ninguém, irmãos. Não, eu não. E não tem nenhum homem nesse planeta, por mais que pregue bonito, pregue dentro do conhecimento, ele não tem poder para convencer, mas o Espírito Santo de Deus sim. Aliás, Jesus Cristo disse isso, que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? João 5,39, palavras de Jesus Cristo. Examinais, pois, as Escrituras, pois vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Quando Jesus Cristo estava proferindo essas palavras, ele estava dizendo para os escribas, os fariseus, os judeus que viviam lhe perseguindo, porque não engoliam, não aceitavam as suas palavras. Os fariseus, eles queriam talvez uma mensagem coach, uma mensagem de autoajuda, uma mensagem para trazer um adocicado nas suas almas, mas Jesus não. Jesus ele veio pregar a verdade. Aliás, ele é a única verdade. Em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho,
e a verdade. Ele não é uma meia-verdade ou uma verdade qualquer. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, e eu estava lendo, relendo, e Deus me deu duas revelações nesse texto. Qual seria a primeira? Primeiro a gente tem que examinar. Jesus está falando, examinais. E a palavra examinar, no seu significado, ela tem alguns significados interessantes. Examinar significa investigar, fazer um estudo aprofundado, pesquisar, analisar. E a segunda revelação é que somente através das Escrituras a gente vai conhecer a Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador. Porque ele diz que são elas que de mim testificam. Elas quem? A Bíblia, a palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele é a própria palavra. Aleluia! Em João 1,14, o evangelista João disse, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, se nós analisarmos toda a Bíblia Sagrada com os nossos olhos espirituais, nós podemos contemplar uma mancha de sangue em cada página da Bíblia. Aí você diz, por quê? Porque toda ela aponta para Jesus Cristo, um homem-deus, um Deus-homem, que morreu na cruz dolorosa do Calvário para pagar as contas dos meus pecados, dos seus pecados e do pecado de toda a humanidade. Toda a Bíblia, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, a rocha ferida no deserto. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta. Em Josué, ele é o nosso capitão. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Rute, o parente divino. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é o nosso rei. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso general. Em Esdras e Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esther, é o nosso advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o esposo amado da igreja. Nos profetas maiores, ele é o grande Messias. Nos profetas menores, ele é a nossa fortaleza. Nos 4 evangelhos, ele é o Salvador do mundo. Nas epístolas, ele é o cabeça da igreja. E no Apocalipse, ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Se você sente a presença de Deus aí, levanta a tua mão, glorifique e exalte o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pagou a conta dos meus e dos teus pecados. Aleluia! Glória a Deus!
Oh, glória a Deus! Então, meus amados e queridos, Jesus Cristo, Ele é o único meio, a única possibilidade de te mandar um dia para a glória eterna, para os céus. Não existe nenhuma outra possibilidade do ser humano morrer aqui e conseguir ir para o céu, não. Até porque quem morrera na cruz do Calvário pelos seus pecados e pelos meus pecados fora Jesus. Agora tem um detalhe importante para você entender. Presta bem atenção agora. Eu quero que você se concentre aqui. Talvez você esteja pensando assim: ah, pregador, por que mataram então Jesus se ele só fez o bem? Ora, é muito simples de entender. Em Romanos capítulo 6, verso 23, está escrito que o salário do pecado é a morte. Correto? Deus tinha um plano com Israel na terra e o plano de Deus com a igreja no céu. Aí já entra um pouco de escatologia que eu não quero me aprofundar. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, você que está falando aí no seu coração, pensando, ele só fez o bem, né? Ele curou enfermos, abriu os olhos dos cegos, né? Ressuscitou até mortos. Por que mataram Jesus Cristo? Porque o salário do pecado não é a morte? Quando Jesus estava na cruz, agonizando, ele estava levando os meus pecados, os seus pecados e os pecados de toda a humanidade. Então, quando você rejeita as palavras de Jesus, o Evangelho, você está rejeitando o sacrifício que ele fez por você na cruz. Porque Deus não manda ninguém para o inferno. Em Mateus 25, 41, eu vou provar isso para você na Bíblia. Aleluia! Oh, glórias! Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. O homem e a mulher só irá para lá quando ele desobedece o evangelho e não dá crédito, faz chacota, tira barato, escarnece. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 9, está escrito: todo aquele que desobedece o evangelho de Jesus Cristo vai ser destruído, fulminado com a glória do seu poder. Em Apocalipse 21, verso 8, tem uma lista lá dos que serão lançados no lago de fogo com enxofre. Os tímidos, aquele que ouve o evangelho e fica na timidez, os tímidos, os incrédulos, aquele que não crê, os homicidas, os que se prostituem, que mais? Os ladrões, os mentirosos, e todo aquele que ama e comete a mentira, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, Deus não criou o inferno para mim e para você. Talvez você está pensando aí, evangelista, mas eu já até matei gente, eu estou envolvido numa quadrilha, eu fumo maconha, eu cheiro cocaína. Eu fazia tudo isso, irmão. Eu sou um ex-drogado, porque Jesus não veio atrás do certinho. Lucas 19:10 está escrito que ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E eu reconheci que eu estava perdido. Você tem que reconhecer.
Jesus não vai salvar ninguém se não reconhecer que é pecador, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas há tempo ainda de você sair dessa lista. Se porventura você está inserido nessa lista, ou seu líder nunca te ensinou isso, Deus usa a minha boca aqui debaixo da autoridade da palavra dele para dizer para você, ainda há tempo de sair dessa lista. Leia lá Apocalipse 21, 8. Ah, evangelista, como é que eu faço então? Eu quero aceitar Jesus. A Bíblia tem resposta para tudo, meu irmão. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e no seu coração credes que ele morreu e Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Primeira coisa, você tem que confessar Jesus aí agora. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, o que eu estou fazendo aqui. A toda criatura. Quem crer, uma condição. Lembra lá da lista de Apocalipse 21, 8? Os incrédulos serão lançados no inferno. Mas quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê está condenado. Então, meu amigo, talvez você anda angustiado, oprimido, algemado aí na cocaína, na maconha, na prostituição, na mentira, na criminalidade. Deus me levantou nessa terra para pregar o evangelho, não trazer uma massagem para massagear o seu ego. Eu quero te dar um abraço lá na glória. Aleluia. Labandô que bedequeia. Eu sinto a presença de Deus. Aceite Jesus nessa tarde. Ele morreu por você. Derramou a última gota de sangue pela tua alma, está pago, a conta está paga. Você somente precisa reconhecer isso. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você é um miserável, um desvalido. Sem Jesus Cristo nós não somos nada. Você pode falar, mas eu sou um doutor, um engenheiro, um veterinário. Tudo bem, mas e aí quando você morrer? Você tem certeza da sua salvação? Aleluia. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo, e na autoridade da Tua palavra que foi ministrada, Pai. Uma palavra simples, objetiva. Meu Deus, toca nessa criatura, Pai, do outro lado, que entendeu o plano de salvação. Ele entendeu que a salvação dele não é por méritos, não é por bondade, não é por ser mais bonzinho ou menos ruinzinho, não, até porque o Senhor inaugurou o paraíso com um ladrão que confessou os seus pecados, reconheceu as suas misérias, a sua mazela. Toca nessa criatura, Pai. Toca nessa criatura que está no hospital com câncer, com AIDS. Derrama do teu poder, Pai. Espírito Santo, toca. Eu fiz a minha parte pregando a tua palavra viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, que atravessa a divisa da alma e do espírito e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Toca nessa pessoa agora, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida.
para no dia do juízo ela ser encontrada por ti. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa resplandecer a tua glória no seu rosto. Amém? Orem por mim, irmãos. Se vocês quiserem me ajudar, eu vou deixar o número do Pix aí para melhoria do canal, para estar ajudando mais, melhorar as transmissões da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém? Fiquem com Deus.